Buenas, meus alunos, nesse vídeo nós vamos estudar um pouquinho sobre seções cônicas. Então existem duas formas da gente definir uma seção cônica. Tá? A primeira delas é através da interseção de um cone e um plano. E a gente vai ver isso lá no GeoGebra. Então aqui no GeoGebra a gente vai ver como se formam essas seções cônicas. Tá? Então para isso a gente vai precisar de um cone, seções cônicas, então a gente vai precisar de um cone. Então aqui está o nosso cone, tá? Ignorem essas equações aqui, toda essa coisa aqui do lado, tá? Preste atenção aqui nesse cone. Então a gente tem o nosso cone e o que a gente vai fazer é intersectar esse cone com diversos planos, tá? Então vamos começar aqui. O primeiro plano é esse plano aqui, tá? Então esse plano, ele tá cortando esse meu cone e na verdade ele está cortando as duas folhas desse cone, ou seja, esse plano ele está cortando a parte de cima do cone e também a parte de baixo do cone, tá? E aí esse plano, né, então ele está intersectando esse cone e essa intersecção está gerando uma curva, que é essa curva aqui, tá? Então quando isso acontece, tá? Quando esse plano ele corta as duas folhas do cone, essa curva de interseção a gente vai chamar de hipérbole. Então é assim que se forma, é assim que se tem uma hipérbole. Tá? O segundo caso é quando esse plano ele está cortando o meu cone, mas esse plano ele é paralelo à reta geratriz desse cone. Então a reta geratriz do cone é o seguinte, né? Eu tenho aqui o meu cone. Se eu pegar uma reta, né, que passa por aqui, e eu começar a girar ela em torno desse ponto aqui, ela vai gerar todo esse cone. Então, quando o plano aqui ele é paralelo a essa reta aqui, esse plano ele vai intersectar apenas uma folha do cone. Tá? Então, esse é o segundo caso, é quando o meu plano ele é paralelo à reta geratriz do cone. Então ele vai intersectar apenas uma folha e a curva que resulta dessa interseção vai ser a nossa conhecida parábola. Tá? Então essa é a nossa segunda seção cônica, quando o plano ele é paralelo à reta geratriz desse cone. E o terceiro caso é quando esse meu plano intersecta de novo apenas uma folha do cone, mas agora esse plano ele não é paralelo à reta geratriz, né? A reta geratriz é essa daqui, o plano é esse daqui, não é paralelo a essa reta. E aí nesse caso, então a curva que resulta disso vai ser uma elipse. A gente tem a nossa terceira cônica, que é uma elipse. Então, voltando aqui, a gente tem as nossas três seções cônicas, né? Quando o meu plano ele corta as duas folhas do cone, então a gente vai ter a hipérbole, né? Que é essa curva em azul aqui. Quando o plano ele corta apenas uma folha, né? Apenas uma metade do cone, e esse plano ele não é paralelo à reta geratriz, a gente vai ter uma elipse. E quando o plano de novo corta apenas uma folha, uma parte do cone, esse plano ele é paralelo à reta geratriz, então a curva, né, dessa interseção vai ser uma parábola. A outra forma de definir seções cônicas é através da definição de lugar geométrico. Então, primeiro, né, o que é o lugar geométrico? O que é isso? Tá? O lugar geométrico nada mais é do que o conjunto, um conjunto de pontos que satisfazem uma certa propriedade. Então vamos considerar o seguinte exemplo, tá? Vamos pegar dois pontos aqui, vamos pegar aqui um ponto 1 e aqui um ponto 2, tá? E eu vou considerar a seguinte propriedade. Então eu quero encontrar o conjunto de todos os pontos P, tais que a distância de P até esse primeiro ponto P1 é a mesma distância desse ponto P até o ponto P2. Então, por exemplo, eu acho que esse carinha aqui, né, ele tem essa propriedade. Tá?
a distância, né, desse ponto P até P1 é isso daqui, tá? Se eu peguei o ponto bem no meio, né, essa distância vai ser igual a essa distância aqui. Então, esse ponto está nesse conjunto. Tá? Se eu pegar esse carinha aqui, também, né, essa distância aqui, né, vai ser igual a essa distância aqui. Tá? E, na verdade, né, se vocês usarem um pouquinho de imaginação, todos os pontos dessa reta aqui vai satisfazer essa propriedade. Esse ponto aqui, a distância até ponto P1 é igual à distância até o ponto P2, tá? Então, essa reta aqui, né, essa reta é a reta que corta, que passa pelo ponto médio desse segmento de P1 até P2, tá? Então, essa reta aqui é chamada de mediatriz, tá? Desse segmento P1, P2. Então, a mediatriz é o lugar geométrico, né, dos pontos que satisfazem essa propriedade aqui, né, cuja distância até P1 e até P2 é a mesma. Então, claro, isso foi só um exemplo, né, de lugar geométrico. Tá? Então, a mediatriz é um exemplo de lugar geométrico e a propriedade, né, associada é essa daqui. Então, agora a gente vai ver como definir essas mesmas seções cônicas, né, hipérboles, elipses e parábolas, através de lugar geométrico, dessa definição de lugar geométrico. Então, vamos começar com a definição da hipérbole como lugar geométrico. Então, para fazer isso, a gente vai primeiro fixar dois pontos F1 e F2, tá? Então, eu tenho aqui os meus dois pontos, vou chamar esse carinha de F1, esse carinha de F2, e depois disso eu vou fixar um número C, que vai ser maior que a distância entre esses dois pontos F1 e F2. Então, aqui eu tenho a distância entre eles, tá? Eu posso chamar essa distância de D, e esse númerozinho C, ele é maior do que D, tá? Do que essa distância entre esses dois pontos. Essa é a única condição que esse ponto C tem que satisfazer, tá? E aí agora eu vou considerar o conjunto de todos os pontos que satisfazem essa equação aqui, ou seja, o conjunto dos pontos P, esse carinha aqui, é tal que quando eu pegar a distância de P até F1, né, até esse primeiro ponto, chamar de D1, e calcular a distância de P até esse segundo ponto, chamar isso de D2. Então eu quero o conjunto de todos esses pontos P, tais que quando eu fizer a diferença entre essas duas distâncias aqui, e pegar o módulo, isso é igual a esse númerozinho C que eu fixei aqui em cima. Então, o conjunto de todos os pontos que satisfazem essa propriedade aqui, se eu fizer o gráfico, né, ou melhor, se eu colocar aqui no plano todos os pontos que satisfazem essa propriedade, eu vou chegar nessa curva aqui, tá? Nessa curva em laranja, que, de novo, é a nossa hipérbole. Então, fixados dois pontos F1 e F2 e fixado o número C maior do que a distância entre F1 e F2, o conjunto, né, o lugar geométrico dos pontos que satisfazem essa equação aqui, vai ser uma hipérbole. Agora, a definição da elipse como lugar geométrico. Então, de novo, eu vou fixar dois pontos F1 e F2. Tenho aqui os meus pontos F1 e F2. Eu vou, de novo, fixar o número C, que é maior que a distância entre F1 e F2. A mesma coisa que antes. Só que agora eu vou considerar o conjunto dos pontos que satisfazem essa igualdade aqui. Antes eu tinha a diferença, agora eu tenho a soma dessas distâncias. Então, é o conjunto dos pontos tais que a soma das distâncias desse ponto P até F1, tá? Isso é o meu D1, e a distância do ponto P até o F2, né? A soma disso é igual a essa constante C que eu fixei aqui. Então, de novo, se eu desenhar aqui todos os pontos que satisfazem isso, eu vou chegar nesse lugar aqui, tá? Que vai ser a nossa elipse. Então, todos os pontos que eu tenho em cima dessa curva aqui, se eu calcular essa distância aqui e essa distância aqui, e somar, tá? Essa soma, D1 mais D2,
vai ser igual a c, que é essa constante que eu fixei. E o último caso é a nossa parábola. Então, como é que a gente vai definir a parábola como lugar geométrico? Então, para a parábola, a gente vai fixar um ponto F e uma reta R. Tá? Então, eu tenho aqui o meu ponto e a minha reta. Então, aqui eu tenho a minha reta R e aqui o meu ponto F. E aí eu vou considerar o conjunto de todos os pontos que são equidistantes de F e de R. Ou seja, eu quero encontrar o conjunto de todos os pontos P, tais que a distância desse ponto até esse ponto F é igual à distância desse ponto até a reta. Tá? Então, isso aqui é D, aqui também é D, né? Se isso acontecer, então esse ponto ele está nesse conjunto aqui. E aí, de novo, se eu desenhar aqui todos os pontos que satisfazem essa propriedade, eu vou chegar nessa curva aqui, a nossa parábola. Tá? Então, é assim que a gente define, né, de novo, essas seções cônicas como lugar geométrico. E por que a gente está falando sobre lugar geométrico? Tá? Daqui a pouco a gente vai ver como encontrar equações para essas seções cônicas, e essas equações a gente vai encontrar justamente utilizando essa definição das seções cônicas como lugar geométrico. Então, nesse ponto aqui, nós temos definidas as nossas cônicas, né, as nossas seções cônicas, tanto através da interseção do nosso cone com planos, né, e também através da definição de um lugar geométrico. Então, as nossas cônicas, né, a hipérbole, a elipse e a parábola, é o conjunto dos pontos no plano que satisfazem certas propriedades, como a gente acabou de ver. O que a gente vai fazer agora é introduzir nesse plano um sistema de coordenadas. Esse sistema de coordenadas vai me permitir descrever os pontos dessas cônicas através de equações. É uma coisa muito boa. Então vamos começar aqui com a elipse, tá? Então eu vou introduzir um sistema de coordenadas, tá? Eu vou colocar a origem desse meu sistema de coordenadas bem aqui no meio. Então, quando a gente faz isso, agora esses pontos, né, esse ponto F1, esse ponto F2, eles vão ter coordenadas. Então, eu vou dizer que esse ponto aqui tem coordenadas C0, tá? Então, x igual a C, y igual a 0, e por simetria, como eu coloquei esse sistema bem aqui no meio, esse ponto F1 tem coordenadas menos C e 0. Além disso, eu tenho esses outros pontos aqui, que vão ser os vértices da minha elipse. Tá? Então, esse ponto aqui, eu posso, ele vai ter coordenadas A0, tá? Né? Aqui o y igual a 0, porque ele está no eixo esse, e a mesma coisa aqui por causa dessa simetria, né? Porque eu coloquei o sistema bem aqui no meio, esse ponto aqui tem coordenadas menos A e 0. Da mesma forma, esse carinha aqui vai ter coordenadas agora x igual a 0 e y igual a b. Da mesma forma, esse carinha aqui x igual a 0 e y igual a menos b. Tá? Então, quando a gente introduz um sistema de coordenadas, a gente já tem todos esses pontos mais importantes da minha elipse, eles vão ter coordenadas. Agora que para cada um desses pontos eu dei coordenadas, lembra que a definição da elipse era a seguinte: esse ponto aqui, x, y, tá? Esse ponto aqui tem coordenadas y. Então, esse ponto x, y, ele está nessa elipse se a soma da distância desse ponto até F1, que eu estou chamando de D1, mais a distância até o ponto F2, que eu estou chamando de D2. Então, se isso, né, se o módulo de D1 mais D2, aí na verdade aqui eu não preciso do módulo, porque D1 e D2 são positivos, isso daqui é igual a uma constante. Tá? Eu vou colocar aqui constante. A primeira coisa que a gente vai fazer agora é descobrir quem é essa constante aqui para essa elipse. Então, para descobrir quem é essa constante, né, dadas que esses meus pontos aqui têm essas coordenadas, eu vou fazer o seguinte: eu vou pegar um ponto em específico e vou calcular quanto vale isso daqui.
eu posso pegar esse ponto aqui. Esse ponto aqui está na elipse, então ele tem que satisfazer isso daqui, né? Que é a soma da distância desse ponto até F1 mais a distância desse ponto até F2. Isso tem que ser igual a alguma constante que eu vou descobrir. Então, para esse ponto aqui, D1 vai ser igual a aqui, né? D1 é a distância desse ponto até F2. Bom, esse ponto aqui tem coordenadas menos C e 0. Então, essa distância aqui é C, essa distância também é C, por causa da simetria, e essa distância aqui é A menos C. Então, D1, o que vai ser? Vai ser C mais A menos C. E é igual a, né? Vai cancelar isso daqui, é A mais C. Agora, o D2 é a distância desse ponto até o F2, que é A menos C. Então, se eu somar D1 mais D2, isso aqui vai ser igual a A mais C mais A menos C. Então, corta aqui, corta aqui. Isso aqui é igual a 2A. Ou seja, essa elipse aqui, tá? É a equação, né? A equação que define ela como lugar geométrico é D1 mais D2 igual a 2A. Tá? Então, qualquer ponto que eu pegar aqui, né? Em particular esse ponto XY, D1 mais D2 vai ser igual a 2A, onde A é a coordenada aqui, é a do vértice no eixo X. Tá? Agora eu vou apagar isso daqui. E agora eu quero fazer a seguinte pergunta. Tá? Eu quero responder essa pergunta aqui. E a resposta dessa pergunta aqui vai me dar uma equação que essas coordenadas x e y aqui tem que satisfazer para que esse ponto aqui pertença à elipse. Então, bom, esse ponto aqui, chama esse ponto de P, tá? Ponto aqui de P. Então, esse ponto P pertence à elipse se a distância de P até F1 mais a distância de P até F2, isso é igual a 2A, né? Que é isso daqui. E isso daqui é o meu D1, isso daqui é o meu D2. Só que agora, como a gente tem esses pontos, agora eles têm coordenadas, a gente tem fórmulas para esse D1 e esse D2. Né? Então aqui, a distância desse ponto P até F1, daqui vai ser raiz da soma, da diferença das coordenadas ao quadrado. Então eu tenho a coordenada x desse ponto, menos a coordenada x aqui, elevado ao quadrado, mais a coordenada y desse ponto, menos a coordenada y desse ponto, elevado ao quadrado. Tá? Então isso daqui é o meu D1. O meu D2, né, que é a distância de P até F2, vai ser bem parecido, então a coordenada x menos a coordenada x é c elevado ao quadrado, mais a coordenada y aqui, menos a coordenada y aqui, elevado ao quadrado. Tá? Então, esse carinha aqui eu vou trocar por essa raiz. Essa coisinha aqui vai ser isso daqui. E isso igual a 2A. Então, para que um ponto de coordenadas x e y pertença à elipse, x e y tem que satisfazer essa equação aqui. E agora o que a gente vai fazer é manipular um pouquinho essa equação aqui para deixar ela num formato mais amigável. Tá? A primeira coisa a gente vai eliminar essas raízes. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar uma dessas raízes e passar lá para o outro lado. Então, eu tenho raiz de x mais c quadrado mais quadrado igual a 2a menos raiz de x menos c ao quadrado mais y ao quadrado. E agora eu vou elevar ao quadrado de ambos os lados. Então, elevar ao quadrado aqui e elevar ao quadrado aqui. Então, desse lado aqui, quadrado com essa raiz vai cancelar. Então, eu vou ficar com x mais c ao quadrado mais y ao quadrado. E desse lado aqui eu tenho o quadrado de uma diferença. Então, isso vai ser o quadrado do primeiro, 4a ao quadrado, menos 2 vezes
primeiro pelo segundo, então 4a raiz x menos c ao quadrado mais quadrado, e mais o quadrado do segundo. Quando eu levar isso daqui ao quadrado, vai cancelar essa raiz, vai ficar x menos c ao quadrado mais y. Aqui a gente já pode cancelar algumas coisas, então esse y ao quadrado cancela com esse daqui. Aqui eu vou expandir também esse carinha e esse carinha aqui. É igual aqui 4a ao quadrado menos 4a raiz. Expandindo isso daqui, eu tenho x ao quadrado. E aqui de novo a gente já pode cancelar várias coisas. Esse x ao quadrado, né? Está somando dos dois lados. Esse c ao quadrado também. E agora o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse carinha e esse carinha aqui e passar aqui para esse lado. Então esse menos 2xc passa para cá, vai ficar 2xc mais esse 2 aqui. Tenho 4xc menos 4a ao quadrado. E isso é igual a menos 4a raiz de x menos c ao quadrado mais y ao quadrado. Foi isso daqui. Aqui eu posso cancelar esse 4. Tá? Ele está aparecendo, tá multiplicando todos os termos aqui. Então eu posso cancelar ele. E aí ficou isso daí. E agora de novo eu vou elevar ao quadrado de ambos os lados. E aí sim eu vou conseguir eliminar com todas as raízes. Então agora a gente vai expandir isso daqui. Então agora esse menos 2xc ao quadrado vai cancelar com esse carinha aqui, menos 2xc ao quadrado, multiplicando aqui. Então esse carinha aqui já sumiu. Então agora eu tenho x ao quadrado, tá? Multiplica c ao quadrado, e aqui eu tenho outro x ao quadrado que está multiplicando a ao quadrado. Tá? Então, passando aqui para esse lado, vai ficar menos a ao quadrado. Eu tenho também esse y ao quadrado, né, que multiplica a ao quadrado, então eu vou passar aqui para esse lado, então vai ficar menos a ao quadrado y ao quadrado. E o que sobrou? Sobrou esse a 4. E aqui eu tenho a ao quadrado vezes c ao quadrado, que eu vou passar para cá. Então, menos a ao quadrado, c ao quadrado. E tudo isso é igual a zero. Tá? Então, x ao quadrado. Aqui eu vou colocar menos x ao quadrado e eu vou colocar a ao quadrado menos c ao quadrado. Tá? Menos a ao quadrado y ao quadrado. E aqui vai ficar menos, eu vou colocar um a ao quadrado em evidência. E então vai ficar c ao quadrado menos a ao quadrado, e isso é igual a zero. E agora, se eu voltar aqui para a minha elipse, tá? E eu considerar esse ponto aqui, então eu posso, se eu pegar esse ponto aqui e considerar esse triângulo aqui, rosa, o que eu tenho nesse triângulo? Essa distância é B, essa distância é C, e por Pitágoras, isso daqui vai ser raiz de c ao quadrado mais b ao quadrado. Então, da mesma forma que eu peguei esse ponto aqui para descobrir qual era essa constante, eu posso pegar esse ponto aqui. Tá? Então, esse ponto aqui ele também está na minha elipse. Então, essa distância aqui, tá? Mais essa distância, que é o meu D2. Então, para esse ponto aqui, como tem essa simetria, D1 e D2 são iguais. Então, eu tenho aqui duas vezes raiz c ao quadrado mais b ao quadrado é igual a 2a. Tá? Porque é a constante aqui que define essa elipse. E eu posso simplificar esse 2, levando ao quadrado de ambos os lados, eu tenho que c ao quadrado mais b ao quadrado é igual a ao quadrado. E aí, c ao quadrado menos a ao quadrado, passa esse a para cá. Isso daqui é menos b ao quadrado. Tá? Então, c ao quadrado menos a ao quadrado, isso daqui é menos b ao quadrado. Tá? Na verdade,
c ao quadrado menos a ao quadrado é menos b ao quadrado, e aqui eu tenho a ao quadrado menos c ao quadrado, é mais b ao quadrado. Então aqui eu tenho menos b ao quadrado x ao quadrado, aqui eu tenho menos a ao quadrado y ao quadrado, e se eu passar isso daqui lá para o outro lado, então aqui eu tenho a ao quadrado menos a ao quadrado menos b ao quadrado, então isso é mais a ao quadrado b ao quadrado. Se eu passar para lá vai ficar menos a ao quadrado b ao quadrado. E aí eu posso multiplicar toda essa equação por menos 1, então vai ficar isso daqui, né? E eu posso dividir toda essa equação aqui por a ao quadrado b ao quadrado. E aí quando eu faço isso, o que eu tenho? Eu tenho x ao quadrado sobre a ao quadrado mais y ao quadrado sobre b ao quadrado igual a 1. E essa daqui é o que a gente chama de equação reduzida da elipse. Tá? Então, sempre que vocês encontrarem uma equação que tem esse formato aqui, o gráfico disso, né, ou a curva que representa essa equação, vai ser uma elipse, onde esse A e esse B que aparecem aqui, positivos, eles vão ser aqui os vértices dessa elipse. Tá? Então, o que divide x ao quadrado, esse A ao quadrado, são os vértices no eixo x, e divide o y ao quadrado, é o vértice do eixo y. Tá? E os pontos aqui dos focos da minha parábola eu posso encontrar através dessa equação aqui. Tá? O c ao quadrado, né? Vou isolar o c ao quadrado, isso é a ao quadrado menos b ao quadrado. E aí, claro, essa equação aqui ela é válida para a maior que o b, né? Então, aqui essa elipse ela tem o eixo maior no eixo x, né? Então os focos estão no eixo x. Então, essa daqui é a equação da elipse. Então, essa equação aqui, né, geometricamente representa uma elipse e toda elipse possui essa equação aqui. Tá? Então, respondendo a pergunta, né, um ponto x e y pertence à elipse, pertence a essa elipse aqui, C e somente C, essas coordenadas x e y satisfazem essa equação aqui. A gente pode fazer a mesma coisa para a nossa parábola. Tá? Então, aqui para a parábola, o meu eixo eu vou colocar aqui passando pelo foco. E a origem do meu sistema eu vou colocar bem nesse ponto aqui. Tá? Então, o centro do meu sistema de coordenadas é justamente aqui o vértice dessa minha parábola. Então, de novo, quando eu faço isso, agora esses pontos aqui, né? Então, aqui o foco da minha parábola vai ter coordenadas P e 0. E, se vocês se lembrarem, né, da definição da parábola, a definição da parábola é a seguinte, né? Um ponto aqui está na parábola se essa distância aqui, a distância até o foco, é a mesma que a distância até a reta. Tá? Então, D1 é igual a D2. Então, se a gente faz isso, né, para o vértice da minha parábola, para esse ponto aqui, então essa distância aqui tem que ser igual a essa distância aqui. Né? A distância até o foco, a distância até a reta. Então, quer dizer que essas duas distâncias aqui são iguais. Então, se esse ponto aqui tem coordenadas P e 0, esse ponto aqui vai ter coordenadas menos P, 0. E aí agora, a gente pode fazer a mesma pergunta. E aí, de novo, a gente vai usar a definição, né, de lugar geométrico da parábola, que é essa daqui. Aqui é a distância até o foco é igual à distância até essa reta. Então, né, esse ponto aqui, xy, ponto P de coordenada xy, ele está nessa parábola se a distância de P até o foco é igual à distância de P até a reta. Então, isso daqui, na distância de P até o foco, isso daqui é a raiz, aquela formulazinha, né? Tem que ser igual à distância desse ponto até a reta. Então, qual é a distância desse ponto aqui até essa reta? Bom, essa distância aqui é P. Né?
ponto que tem coordenadas menos p e 0. Então essa distância aqui é p e essa distância aqui é x. Né? Esse ponto aqui tem coordenadas x e y. Então essa distância aqui é x, essa distância aqui é p, então a distância desse ponto até a reta é x mais p. E aí agora, de novo, eu vou elevar ambos os lados aqui ao quadrado, igual a o quadrado disso aqui. Então aqui também eu posso expandir esse quadrado, então eu tenho... e aí eu consigo simplificar várias coisas, então esse x ao quadrado cancela com esse aqui, esse p ao quadrado com esse daqui, e aí sobra esse y ao quadrado, e esse menos 2xp, vou passar aqui para o outro lado. Vai ficar 2xp mais esse 2xp, então 4xp. Tá? E aí essa daqui é então a equação reduzida da parábola, que tem foco aqui nesse ponto de coordenadas p e 0, e a reta que define a parábola é essa reta, coordenadas menos p e 0. Tá? Então essa daqui é a equação. Notem, né, que essa parábola aqui ela está deitada, está aqui no texto. Se ela fosse parábola pé, aí iria inverter os papéis de x e y. E a gente pode fazer a mesma coisa para hipérbole. Então aqui para hipérbole eu vou colocar de novo o meu sistema de coordenadas com a origem bem aqui no centro. Aqui o eixo y. E aí da mesma forma, né, quando eu coloco esse sistema, esses pontos aqui, os focos, eles vão ter agora coordenadas. De novo, esse carinha aqui vai ter coordenadas c e 0. E esse carinha aqui, né, por simetria, menos c e 0. E os vértices a mesma coisa. Esse ponto aqui, eu vou dar para ele, né, coordenadas a e 0. E esse daqui, então, vai ser menos a e 0. E da mesma forma, fazer as mesmas contas que a gente fez lá para a elipse, tá? Vai ser muito parecido. E no final, a hipérbole ela também vai ter uma equação, tá? Que é a seguinte: x ao quadrado sobre a ao quadrado menos y ao quadrado sobre b ao quadrado é igual a 1. Tá? Então essa daqui é a equação reduzida da hipérbole. Tá? Eu não vou fazer essas continhas aqui, tá? Mas essa daqui é a equação dessa hipérbole aqui, onde esse b ao quadrado aqui, tá? Esse b ao quadrado vai ser c ao quadrado menos a ao quadrado. Tá? Não é bem a mesma equação que a gente tinha lá na elipse, mas é parecida. E uma outra coisa que a gente tem aqui na hipérbole são as assíntotas. Então aqui, essas curvas aqui, tá? À medida que x vai para mais ou menos infinito, essas curvas aqui elas vão se aproximar de retas. Essas duas retas vão ser as assíntotas da minha hipérbole. O que quer dizer que à medida que x vai para mais infinito, né, essa parte aqui vai se aproximar dessa reta, e aqui essa parte, né, da minha hipérbole vai se aproximar dessa reta aqui. A mesma coisa aqui. À medida que x vai para menos infinito, essa parte da hipérbole se aproxima dessa reta, e essa parte aqui se aproxima dessa reta aqui. E aí, qual é que é a equação dessas retas? Aqui a gente pode fazer o seguinte, né, para encontrar a equação dessas retas. Eu posso pegar aqui a equação da minha hipérbole, eu vou isolar o y, isso daqui, então y ao quadrado igual a b ao quadrado, tá? Passei multiplicando, e que vai ficar x ao quadrado menos a ao quadrado sobre a ao quadrado. Tá? Então y ao quadrado igual a b sobre a ao quadrado, e aqui vai ficar x ao quadrado menos a ao quadrado. E aí, se eu tirar a raiz, vou ter y igual a mais ou menos, aqui vai ficar raiz de b sobre a, né? Raiz de b sobre a ao quadrado vai ficar b sobre a, e aqui vai ficar raiz dessa coisa aqui. Então, raiz
x ao quadrado menos a ao quadrado. E aí agora a gente pode fazer o limite, né? Pode analisar o limite disso aqui quando x tende a mais ou menos infinito. Na verdade, esse limite vai ser o mesmo, e aí quando x tende a mais ou menos infinito, lembrem, né, que o comportamento é dado, que a gente tem um polinômio, né, aqui dentro, o comportamento é dado pelo termo de maior grau, que é x ao quadrado. Então a gente pode ignorar esse a aqui, tá, no limite, e aí a gente vai ter, né, no limite, assim, raiz de x ao quadrado, e isso é módulo de x. E o y igual a mais ou menos b sobre a vezes x. Então, módulo x vai ser x ou menos x. E aí, como eu já tenho esse mais ou menos aí na frente, então eu vou ter y igual a mais ou menos bx dividido por a. E essas... Eu tenho duas equações, né? Y igual a mais bx por a e y igual a menos bx dividido por a. Essas duas equações aqui são equações de duas retas, e essas retas são essas assíntotas aqui da minha hipérbole, tá? Onde esse A é a coordenada aqui dos vértices, tá? E esse B é dado através dessa equação aqui, né? O C é a coordenada do foco, A é a coordenada do vértice e o B é calculado assim. E aí essas aqui são as equações dessas assíntotas. Aqui eu vou falar um pouquinho sobre seções cônicas deslocadas. Então a gente viu, né, que se eu tenho, por exemplo, uma elipse e ela tem o centro aqui no centro do sistema de coordenadas, tá? Elipse aqui centrada, a equação dela é isso daqui, né? X ao quadrado sobre a ao quadrado mais y ao quadrado sobre b ao quadrado igual a 1. Agora, o que acontece com a equação dessa elipse se o centro dela não está na origem do meu sistema, né? Como é que vai ficar a equação dessa elipse? Então, vamos supor que eu tenho aqui a elipse, tá? E o centro dela está nesse ponto aqui, que tem coordenadas h, né? X igual a h e y igual a k, tá? Para essa elipse aqui, a equação reduzida dela vai ficar o seguinte, vai ficar x menos h ao quadrado dividido por a ao quadrado mais y menos k ao quadrado dividido por b ao quadrado igual a 1, tá? Então, isso daqui lembra muito aquela coisa lá das translações, né, que a gente fazia nos gráficos. Eu pegava o x e trocava por x menos a, isso aqui era uma translação horizontal de a unidades, né, para a esquerda ou direita, dependendo do sinal esse a. Então aqui a gente tem isso, a gente tem a nossa elipse, equação aqui, para chegar aqui, é como se eu tivesse feito uma translação de h unidades aqui e de k unidades aqui. E aí essas translações, algebricamente, elas são traduzidas através disso aqui, né? Subtrair h unidades do x, subtrair k unidades do meu y. E a mesma coisa vai acontecer para parábola e para hipérbole. Então, isso daqui é para elipse, para parábola. A gente vai ter isso daqui, né? Então, a parábola aqui, o eixo xy. Aqui eu tinha o foco, né? Aqui eu tinha a reta. Então, para essa parábola aqui, a equação é y ao quadrado igual a 4px. E aí, se eu fizer um deslocamento, é a mesma coisa, né? Então, eu vou ter y menos k ao quadrado igual a 4px menos h. E a mesma coisa para a hipérbole. Tá? A equação aqui era x ao quadrado sobre a ao quadrado menos y sobre b ao quadrado igual a 1. E aí, se agora o centro, né, não está mais na origem, né, ele está num ponto aqui. Agora que a minha hipérbole ela tem o centro aqui nesse ponto, né, h e k, e aí da mesma forma, né, a equação dessa hipérbole aqui, deslocada, é x menos h ao quadrado sobre a ao quadrado menos y
k ao quadrado sobre b ao quadrado igual a 1. E agora a última coisa que a gente vai ver é como identificar essas seções cônicas. Então, notem, né, que essas expressões aqui, claro, estão na forma reduzida. E aí, olhando para essas expressões aqui, a gente sabe identificar qual cônica e alguns elementos, né? Essas constantes h e k aqui vão representar o centro dessa minha cônica, né, onde ela está centrada, e esse A e esse B, né, na elipse, na hipérbole, me dão aqui o vértice, né, aqui a reta, as assíntotas, e esse P aqui também, né, tá, o foco e a reta que define a parábola. Tá? Se a gente expandir esses quadrados aqui, o que a gente vai ficar? A gente vai ficar com uma expressão assim. A gente vai ficar com um ax ao quadrado mais um by ao quadrado mais cx mais um dy mais um e. A gente pode ter um e vezes xy e mais um f, e tudo isso igual a zero. E aí, se a gente tem uma expressão nesse formato aqui, a gente não sabe dizer exatamente que cônica é essa, ou mesmo se essa equação representa uma cônica. Então a gente vai, agora a gente vai, a partir dessa equação aqui, que é uma equação quadrática genérica, a gente vai aprender como identificar primeiro, se essa equação representa uma cônica e depois que cônica ela representa. Então, a primeira coisa que a gente vai observar aqui é esse termo aqui. Tá? E vezes x vezes y. Então, esse daqui é um termo misto. Tá? Misto é porque ele contém x e y. E se a equação quadrática representar uma cônica e ela possuir esse termo misto, ele representa uma rotação da minha cônica. Tá? Então, ao invés, né, da minha elipse estar com o eixo maior e o paralelos aos eixos do meu sistema de coordenadas, ela vai estar rotacionada de algum ângulo em relação ao eixo. A gente não vai ver como tratar esse caso nesse vídeo. Então, para a gente, não vai ter esse termo aqui. E agora, então, a gente vai ter uma expressão assim, né? Isso daqui é igual a zero. Então, como é que a gente vai identificar que cônica é essa? Para fazer isso, a gente vai precisar utilizar completamento de quadrados. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar e juntar o que tem x, então ax ao quadrado mais cx. A gente vai juntar o que tem y, então by mais dy. E a constante a gente vai jogar lá para o outro lado. Tá? E a gente vai aqui, nessas duas expressões, a gente vai fazer o completamento de quadrados. Tá? Eu tenho um vídeo aqui explicando como fazer isso. Tá? Eu não vou explicar de novo, então vocês assistam esse vídeo. Nesse vídeo eu falo sobre equações quadráticas em geral, mas tem a parte onde eu falo sobre completamento de quadrados. É isso que a gente vai precisar para descobrir se essa equação representa uma cônica e que cônica é essa. Então vamos ver um exemplo, tá? Vamos pegar essa equação aqui, é uma equação quadrática, tá? Não tem aquele termo misto, e a gente quer identificar, né, se isso representa uma cônica e que cônica é essa daqui. Então, para fazer isso, tá? Como eu tinha falado, né, a gente vai juntar os termos que tem x, depois os termos que tem y, e a constante eu já posso passar para cá. E aí aqui a gente vai fazer completamento de quadrados. Então, como é que é completamento de quadrados? Eu vou pegar isso daqui e eu quero escrever isso daqui como sendo uma constante a, que significa x menos
b ao quadrado mais uma constante c. Tá? Então, a gente precisa encontrar quem são as constantes a, b, c. Tá? Então, como é que a gente vai fazer isso? Bom, esse lado aqui eu posso expandir. Eu posso expandir esse quadrado. Então, o que eu tenho? Isso daqui e mais esse c aqui. Então, tenho 4x ao quadrado menos 6x igual a isso. Então, notem, né, que para que essa igualdade aqui seja satisfeita para qualquer valor de x, o coeficiente de x ao quadrado aqui tem que ser igual ao coeficiente de x ao quadrado desse lado. O coeficiente de x aqui é igual ao coeficiente de x. E o termo constante, que nesse lado é 0, tem que ser igual a isso daqui. Tá? Então, a gente tem que a tem que ser igual a 4, menos 2ab tem que ser igual a menos 16, e esse carinha tem que ser igual a 0. Então, resolvendo isso, a gente vai encontrar os valores de a, b e c, e aí a gente vai ter completado o quadrado dessa expressão. Daqui a gente tira que a é igual a 4, aqui. Daqui, menos 2ab é igual a menos 16. Né? Então, o a eu já sei que é 4, então eu tenho menos 8b igual a menos 16, quer dizer que o meu b é igual a 2. E aí daqui, eu sei que o a é 4, então eu tenho 4. O b é 2, então b ao quadrado também é 4. Mais c, isso tem que ser igual a 0, então quer dizer que c é igual a menos 16. Tá? Então quer dizer, né, aqui. Então é isso daqui que a gente quer. Agora a gente vai fazer a mesma coisa aqui para o y. Então, essa minha equação, né? Se eu trocar isso daqui pelas expressões que eu acabei de encontrar, como é que vai ficar? E isso é igual a 11. Tá? Então, agora, só o que eu vou fazer é pegar essas constantes, passar aqui para esse lado. Tá? Então, dividindo ambos os lados por 36, é que vai ficar 4 sobre 36, que é 9. Então, eu tenho x menos 2 ao quadrado sobre 9. Mais, aqui vai ficar 9 sobre 36, que é 4. E 36 dividido por 36 é 1. Então, eu cheguei nessa equação aqui. E aí, essa equação aqui, a gente sabe que é a equação de uma elipse. Tá? Então, essa daqui é a equação de uma elipse. O eixo maior, nesse caso, é o eixo x, né? Porque eu tenho o valor maior aqui é 9, em comparação com esse 4. E, além disso, é uma elipse deslocada. Né? Então, qual é que é o centro dessa elipse? Tá? É isso daqui, né? Vai ser 2 igual a 2, y igual a menos 1. Tá? Por causa desse x menos 2, desse y mais 1. Tá? Então, o centro vai estar aqui. E aí, com esses dois valores aqui, a gente consegue encontrar os vértices dessa elipse.